para começar nossa aula sobre o sistema AB0 ou ABO e sobre os fatores sanguíneos. A gente começa com essas questões: quem criou o sistema ABO, quais as diferenças básicas entre os tipos sanguíneos, como ocorre a ideia do fator RH, o que isso significa, de onde saiu esse termo, como é que funciona isso, uma determinada compatibilidade sanguínea. Aí eu peço para vocês construírem uma tabela com as possíveis combinações sanguíneas compatíveis para transfusões. Explicar basicamente a genética do sistema BO e suas combinações possíveis, tá? Para vocês responderem isso. Vai ficar para uma articulação de exercício e fixação, a fim de que vocês possam ir além do que eu falo e procurar uma pesquisa e poder estar entendendo melhor tudo isso. Tá bom? Então, 6 questões permeiam nossa aula de hoje, certo? Bem tranquilo, relativamente não vai ter problema. Aproveita, dá um print e lança aí para os demais colegas que vocês têm contato, tá bom? Então, fica essas 6 questões aí. Muito bem. O sistema BO ele foi descoberto por Landsteiner. Carl Landsteiner, esse é o nome do pesquisador. Também tem um segundo autor chamado Wiener, tá? Mas todo mundo acaba destacando mais o Landsteiner. No início do século XX, ele fez reagir amostras de sangue de diversas pessoas. Ele foi isolando as hemácias e fazendo diferentes combinações entre plasma e hemácia. Tá? Então, tá aqui a figura ilustre. Tá? Muito bem. Basicamente, para descobrir, idealizar tudo isso, ele precisou, a princípio, usar primatas, coelhos, algumas cobaias e amostras para poder fazer o cruzamento antes de testar com seres humanos. Tá? Ele foi descobrindo várias combinações de fatores, onde ele determinou essa combinação ABO. Criou esse sistema porque era o mais comum dentro de uma curva. Então, qual é a diferença entre o sangue A, B, AB ou O? Então, são esses 4 tipos básicos, depois os seus fatores negativos e positivos em referência ao RH, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas a gente começa com essa base para entender. Então, entre plasma e seus componentes, nós temos as aglutininas. O que é a aglutinina? Eles são anticorpos. Vocês já aprenderam o que é anticorpo nas aulas anteriores. Quem não viu, dá uma consultada nas aulas anteriores que tem aí nas playlists. E eles vão reagir aos aglutinogênios. Tá? Então, nós temos aglutinogênio A e B, estão presentes nas hemácias. As aglutininas reagem aos aglutinogênios de forma a atacar esses fatores aí, quando eles são corpos estranhos, que são lançados na corrente sanguínea. Então, podemos concluir que o sangue A tem aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Então, o sangue A não pode receber o sangue de B. Tá? Porque senão vai acontecer o quê? Uma reação de anticorpos que vai tentar eliminar o agente causador presente ali, ou o agente estranho presente. Isso pode ser fatal, tá? Para a pessoa. O sangue B, aglutinogênio B, portanto, tem anti-A. O AB, que tem aglutinogênio A e B, não tem nenhuma aglutinina, certo? E o O não tem nenhum aglutinogênio, embora ele tenha anti-A e anti-B. Então, qual que é o problema nisso em relação ao AB e o O? O O, ele pode doar para todo mundo, só que ele só recebe de O. E o AB pode receber basicamente de todos, só que ele
só doa para AB, tá bom? Então a gente tem, portanto, um doador universal e nós temos um receptor basicamente universal, tá? Aí vai ter também a determinação dos fatores RH que eu vou colocar adiante, de ser positivo e negativo. Mas a base do sistema BO é essa aqui, certo? Então, o grande problema quando se fala anticorpo é que você tem um opositor, o fator opositor ao outro. Se você cruza esses fatores de maneira opositora, eles vão se atacar e o indivíduo, obviamente, ele, se por acidente ele receber um sangue de tipagem distinta do que ele pode suportar, ele vai falecer, tá? Ou seja, sangue B apresenta aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Isso significa que seu sangue irá reagir, ou seja, ele vai aglutinar. Então, o que é aglutinação? É quando você tem ali uma formação adjunta dos fatores, tá? Fica aglutinado na presença do aglutinogênio A. Ele vai se aglutinar no mesmo formato, por exemplo, quando as células dendríticas aglutinam os agentes causadores de doença para que venham outros leucócitos e fagocitem. Tá? Muito parecido com o que acontece nesse sentido, ocorre nesse momento. Então você vai sofrer o quê? Você vai sofrer um ataque imunológico caso você receba, você sendo A, receba B, ou sendo B, receba A. Tá? Então você vai ter esse problema. E isso é muito grave, ok? Não pode ocorrer. Uma pessoa de sangue O não tem aglutinogênio, sendo aceito em sangues A, B e AB. Tá? Então, o que está dizendo aí? Que o O ele pode doar para A, para B e para AB. Mas ele reage na presença dos aglutinogênios AB, A e B, né? Por ter aglutininas anti-A e anti-B. Então, o grande problema do O é que ele só recebe do próprio O. Por quê? Porque ele tem aglutininas anti-A e anti-B. Então, ele não pode receber dos outros dois, tá? Na verdade, nem do AB. Ok? Então, tem esse problema em ser O. Aqui uma tabela que mostra basicamente os formatos. Eu sempre falo para vocês que quando se fala de reação antígeno-anticorpo, nós temos o formato suportado pelo anticorpo. Tá? Então, observem aqui, o grupo A é como se tivesse esses formatos aqui, ó, arredondados. Tá? E ele vai ter o quê? Ele vai ter anti-B. Então, se ele detectar os formatos em losango que o grupo B tem, o que vai acontecer? Ele, obviamente, ele vai tentar o quê? Anular e atacar o B. Tá? O grupo B tem esse formato de losango e os seus anticorpos aqui, eles têm esse formato de recepção anti-A. Tá? Então, se na presença de A, ele vai atacar, basicamente aqui, aglutinar o grupo A. Notem que das aulas anteriores, ó, esse é um formato penta de anticorpo bem similar ao que? A reação IgM. Tá? Aquela reação que reage pelo primeiro contato com o antígeno. Tá bom? Quando você vai pegar ali o grupo C, que é o AB, ele tem os dois. Certo? Como vocês estão vendo. Já o grupo O, ele não tem nenhum. Certo? Então, o que acontece com o grupo O? Ele vai, se ele receber tanto do A como do B ou do AB, ele vai reagir com os dois. Então, ele só pode receber dele mesmo.
Ok? Aí nós temos aqui os seus respectivos antígenos, como eu mostrei. Tá? E o B, como vocês viram aqui, não tem nenhum ao seu entorno. Certo? Então, quando eu entendo essa tabela, isso facilita muito eu desenvolver o meu conhecimento acerca desse sistema. Eu vou entender melhor como que funciona basicamente o banco de sangue, como é que ele reserva, como é que ele trabalha nesse sentido para poder suprir aí as demandas por sangue quando as pessoas sofrem acidentes, quando tem hemorragias, quando tem problemas autoimunes ou quando tem problemas que carecem de uma reposição sanguínea. Ok? Muito bem. O fator RH, quando o Landsteiner ele estava usando suas cobaias, ele descobriu que além de aglutinogênios A e B, o sangue possuía também outros anticorpos que faziam reagir um tipo sanguíneo contra ele mesmo. Tá? Nisso ele conseguiu traçar basicamente 61 anticorpos diferentes e ele foi vendo combinações diferentes. Então, o fator RH, o Landsteiner, ele descobriu que além dos aglutinogênios A e B, o sangue possuía também outros anticorpos que eles faziam reagir um tipo sanguíneo contra ele mesmo. E aí tinha 60 e poucos anticorpos, o Landsteiner foi classificando isso, só que isso vai ficando mais raro, tá? Cada vez mais raro. O RH, em alusão ao animal que for estudado na experiência, o macaco do gênero Rhesus, tá? Então, duas primeiras letras do nome dele aqui é RH. Então é daí que veio o fator RH. Ele basicamente ele tirava o sangue do macaco, colocava em outras cobaias ou no próprio gênero de macaco. Antes de testar em seres humanos, ele foi fazendo essas combinações possíveis para poder determinar uma ampla possibilidade aí de tipos sanguíneos que podem se formar a partir desse fator. Então ele descobriu que o sangue, mesmo na tipagem A, B, AB e O, ele tinha os fatores RH a serem considerados. Por que ele começou a descobrir isso? Porque quando ele traçou basicamente ali os 4 tipos, ele começou a fazer isso, transfusões em pessoas, e essas transfusões falhavam, mesmo sendo do mesmo tipo. E aí ele teve que traçar alguma diferença que houvesse que explicasse o porquê que não funcionava. E aí ele descobriu o fator RH. O indivíduo que estudava com ele, o outro autor, o Wiener, ele também fazia essas aplicações e fazia esses testes, e ele foi descobrindo também outras vertentes importantes, como por exemplo o sangue dourado. O sangue dourado é um sangue que basicamente ele tem ausente, totalmente ausente, não é como se fosse falar o O negativo que a gente vai falar agora, mas ele tem totalmente ausente fator RH e fatores de que possam reagir de uma maneira antigênica, vamos colocar assim, de qualquer espécie. Qual que é o problema desse indivíduo? Ele doa para todo mundo, isso é ótimo para as pessoas, ele pode doar para todo mundo e qualquer tipo, só que na hora de receber ele não acha basicamente ninguém que é parecido com ele, e isso complica a vida dele. No mundo inteiro, são 43 pessoas detectadas hoje ali, que são registrados em bancos sanguíneos no mundo, espalhados, 43 pessoas que têm esse sangue dourado, que não é o O negativo, tá? É um sangue totalmente ausente de fatores desse tipo. E eu vou falar do O negativo, vocês vão entender que o O negativo tem ali também uma certa raridade, mas não é tão raro quanto esse. Tá? Então é chamado de sangue dourado porque doa para todo mundo. No caso, até mesmo o indivíduo que tem o RH negativo e que tem esses tipos de sangue cada vez mais raros, que doam para todo mundo, só que não recebem de ninguém, eles são encorajados a construir seu próprio banco de sangue. Eles são encorajados a extrair sangue de si em fases onde eles estão bem na vida, para poder guardar esse sangue caso eles precisam para eles mesmos, tá? Então é muito importante ter isso em mente. E o
que acontece com esses indivíduos que basicamente não têm fatores que possam estar aí trazendo aí fator RH de nenhuma espécie? Eles podem desenvolver com o tempo algumas anemias, tá? Existem essas possibilidades, tem uma fragilidade aí. Mas enfim, eu vou passando, aí se surgir alguma dúvida, a gente vai trabalhando essas dúvidas. Uma pessoa portadora do anticorpo RH foi classificada como positivo, RH+. Por quê? Porque estava presente o fator RH. Se não apresenta esses anticorpos em sua circulação sanguínea, é classificada como RH negativo. Então, se apareceu RH é positivo, se não aparecer esse fator é negativo. Tá? Lembrando, RH é um anticorpo. Desse modo, os tipos sanguíneos humanos são. Então, aí a gente vai pegar todas as tipagens dentro de uma média de curva da humanidade. O A+, o A menos, tá? Então você tem o A positivo, o fator RH positivo, fator RH de A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo, certo? Logo de cara você já começa a entender algumas coisas aqui observando essa sequência, tá? Compatibilidade sanguínea. Então a doação de sangue é determinada pelos aglutinogênios, como a gente sabe, e respectivas aglutininas, além do fator RH. Então você tem que considerar o que estava sendo dito lá em cima, mais o fator RH que você está vendo agora. Então, uma pessoa com tipo de aglutinina não pode receber aglutinogênio correspondente, a gente viu isso. No exemplo 1, João possui sangue A, ele tem aglutinina anti-B, portanto, ele não pode doar sangue para a Carolina, que tem sangue B, e nem doar sangue, e nem ela pode doar para ele. Tá? Então, vocês já entenderam que A não doa para B, B não doa para A. No exemplo 2, o Carlos possui sangue AB e ele pode receber sangue A, B, AB e O. Como eu disse, o AB é receptor universal, mas ele só pode doar para quem tem sangue AB. Tem esse problema com AB, tá? Então, basicamente, o que você vê aqui nesse esquema? O O doando para todo mundo. O A pode doar para AB, o B pode doar para AB, tá? E o AB recebe de todo mundo. O problema é que o AB só doa para AB. Certo? A gente tem esse problema em relação ao AB. Ele só doa para o AB. Mas ele recebe e ganha de todos. Tá bom? Essa é a base. Para considerar os fatores RH. Sangue com RH negativo não pode receber sangue com RH positivo. Tá? Então, quem tem RH negativo não pode ter ali recebendo, não pode estar recebendo anticorpo positivo. Por quê? Porque entrou, os anticorpos começam a atacar o que é negativo. Mas ele pode doar para sangue positivo. Tá? Então, sangue com RH negativo não pode receber sangue com RH positivo. Mas ele pode doar para quem é positivo. Certo? Então, RH negativo doa para positivo. Beleza? Essa é a tabela geral dessas combinações possíveis. Então vamos estudar, vamos analisar essa tabela. O A positivo, ele recebe de A positivo, de A negativo, de O positivo e de O negativo. Certo? Então o A recebe dele mesmo, sendo positivo. Beleza? E ele recebe do O positivo e do O negativo. Ele só não recebe de quem aqui, portanto? De jeito nenhum. Nem do AB, porque tem o B presente, e nem do B. Tá bom? Então, você começa a ver que o AB e o B, tendo B no meio, não dá para caber no A. Tá? E ele doa para A positivo e doa também para AB positivo. Certo? Consegue doar, sendo positivo,
ele doa para os seus positivos. Ok? Por que ele não doa para o O? Porque vocês viram que o O ele não pode receber fatores, tá? Do sistema AB. Ele só pode receber do O. Ok? Ele não pode receber nada que seja ali de outra espécie que não seja o O. Aí nós temos aqui, ó, o portador de A negativo. Ele recebe tanto do A negativo como do O negativo. Por quê? Porque o fator RH está presente, então eu não posso colocar anticorpos positivos nesse indivíduo, tá? Não tendo aqui o fator RH positivado, eu não posso colocar positivo nele, senão a reação acontece. E aí ele doa para o A negativo, ele doa para o A positivo. Negativo doa para os positivos numa boa, tá? O problema é que ele não recebe. Aí ele vai pegar o AB positivo e o AB negativo aqui, como vocês estão vendo. Aí nós temos o indivíduo com B positivo. Aí ele vai ser o contrário total do A. Tá vendo que ele vai pegar só a classe B e o O para receber? E na hora de doar, ele doa para o B positivo e o AB. Certo? Basicamente isso. Nós pegamos aqui também o B negativo. O B negativo, ele vai pegar o B negativo e o O negativo para receber. Para doar, aí ele pode pegar tanto o B negativo, o B positivo, o AB positivo e AB negativo. Certo? Tudo que não pode acontecer é ele receber de A. Senão, complicou. Agora o receptor basicamente universal AB positivo. Por quê? Porque ele pode receber tanto dos fatores negativos como dos fatores positivos. Igual vocês sabem, o negativo recebe de positivo, só não pode acontecer o contrário. Tá? Então ele é o receptor universal, ele vai receber de todos. Por quê? Porque ele tem todos os fatores ali, portanto, presentes, inclusive o RH. Tá? Então ele recebe de todos sem ter reações. Só que ele só doa para AB positivo. Então ele é um doador exclusivo. Tá bom? Aí nós temos o AB negativo. O AB negativo ele diminui sua recepção aqui para todos os fatores RH negativo, tá? E ele doa exclusivamente para o AB negativo, tá bom? Aí nós temos o O positivo, certo? O O positivo, ele recebe de O positivo e de O negativo, tranquilo, e ele doa para toda a série positiva. Já o O negativo, por não ter ali os anticorpos e por ser um doador que não tem também as aglutininas, ele vai receber só dele. Então tá aqui o problema dele, que ele só recebe dele. Esse tipo de indivíduo é encorajado muitas vezes a formar um banco de sangue ali para si no futuro. E ele doa para todos. Então ele é o doador universal aqui que pode salvar muitas vidas de muita gente. Bom, então a tabela construída, uma vez compreendida a tabela, você sabe como é que funciona. Basicamente alguns critérios aí para banco de sangue e para doação e recepção. Tá? Então fica aí a tabela, dá para vocês darem um print, dar uma estudada, analisar tudo isso. E a genética do sistema BO, como funciona? Então, os grupos do sistema BO, eles são determinados por uma série de 3 alelos, tá? Esses 3 alelos é o IA, o IB e o I. Então, é o I maiúsculo A, I maiúsculo B e o I pequeno. Esse aqui seria o que a gente fala sobre o O, tá? Em que o gene IA determina a produção do aglutinogênio A, o gene IB do B, o gene I determina a não produção de aglutinogênios, portanto você tem o O, certo? Basicamente, na genética, você tem esses alelos
genéticos determinantes. Sangue tipo A, então, portanto, apresenta IA e A, por isso que ele sai com IA. E nós temos o IA maior ali no outro alelo e o Izinho aqui pequeno. Tá? Então é 3 IAs e um pequenininho. Podendo haver a possibilidade do indivíduo que vai nascer numa combinação assim ser O. Tá? Se você pega dois desses aqui, A positivo aqui, por exemplo, dois As aqui, você pode ter um O. Mesmo que tenha mãe A, pai A. Você pode ter um O porque está presente aqui esse Ozinho aqui, escondidinho ali, discreto, tá? Sangue tipo B apresenta basicamente a mesma ideia, ó, IB, IB, IB e um I ali, discretozinho ali, tá? Sangue tipo AB apresenta os seguintes genes, ó, IA e B, tá? Então eles são maiúsculos, ele não tem o Izinho, certo? Então o AB, duas pessoas AB não vão gerar um O, porque não tem presente. O sangue tipo O apresenta genes o genes I. Esse aqui vocês já suspeitavam desde o princípio. Então, por exemplo, dois Os, duas pessoas do tipo O, tá? Raramente não vão ter um tipo A. Não vai, não tem. Na combinação seria algo improvável. Então, o que vocês entendem também? Que o tipo AB, ele não vai gerar O, mas ele pode gerar um A, gerar um B. Tá? Se forem dois ABs aí, e pode gerar o AB também, tá? Mas o O não sai daqui. Assim como desses de dois O não sai nem A, nem B, nem AB. Vamos ver algumas combinações então. Por exemplo, podemos explicar como uma mulher com sangue A e o marido B tem um filho com sangue O. Isso vocês viram que dá para acontecer. Que tem lá o izinho, tanto em um como no outro. Como recebemos a metade dos cromossomos de cada um dos nossos pais, então vai funcionar assim, ó. Você tem lá um IA, um izinho, um IB, um izinho. E o filho pode ter os dois Is. Tá? Então ele vai ser O. Os filhos do casal podem ter os seguintes grupos sanguíneos. Vamos ver aqui daquele cruzamento. Então, ele e AI, e ela e AI, ele e B, né? Pode sair um AB, que vai pegar o A e o B. Pode sair um A, tá? Pode sair o B e pode sair o O, tá? Então, se você tem casais que tem essa distinção, um A e o outro é B, você pode ter todos aqui surgindo. Agora é sua vez. Alguns exercícios para resolver. Roberta tem sangue A positivo. Ela pode receber sangue de quais tipos sanguíneos? Então você segue aquela tabela para fazer esse exercício. Pode voltar lá, dar um pause para poder ter essa resposta. Aí você consegue destrinchar. Fica o exercício aí para você. Aí a resposta: A positivo, A negativo, O positivo e O positivo. Então, como vai registrado, vocês podem, antes de cair a resolução, vocês podem tentar resolver. Depois de um acidente grave, um paciente dá entrada em um hospital, os médicos verificam que não dá tempo de classificar o sangue do paciente, mas sabem que ele precisa de uma transfusão urgente, tá? Que sangue é escolhido de imediato? Essa é fácil pra caramba, né? Se os camaradas têm o O negativo ali numa boa, sobrando, ele é, portanto, né, o doador universal. Então, uma questão bem tranquila, tá bom?
problema é sobrar, né? Que tipo de sangue é conhecido por receber todos os tipos sanguíneos? Também é outra questão bem fácil. Tá? Então, em todos você pode dar pause antes de cair a resolução. Então, o AB positivo ele recebe de todos, como vocês viram. Algumas referências para vocês estudarem por fora, quem gosta, né? Certo? E eu vou aproveitar o momento para deixar isso aqui para a próxima aula. Eu preciso que vocês printem, estudem, que nós vamos falar de cascata de coagulação. Basicamente, vocês estão reparando que sistema ABO é algo que vocês veem ali no ensino médio, alguns veem no fundamental, ali na oitava, outros veem um pouco mais adiante no ensino médio primeiro. Enfim, a gente fez uma revisão e ampliou alguns conceitos, tá? Agora a gente vai entrar em algo um pouco mais específico, um pouco mais acadêmico, mais aprofundado na próxima aula, que a gente vai falar da cascata de coagulação. A gente vai falar de algumas bases, depois a gente vai entender como é que elas se formam. Então a gente sai um pouco do âmbito hemácia e vai entrar em informação plaquetária, vai entrar em informação de fatores de coagulação. Então eu preciso muito que vocês estudem isso, que vocês estão vendo aqui, tá? Como é que funciona essa cadeia? Isso aqui é um organograma da coagulação e também estudar esses fatores. Eu preciso que vocês vejam para a próxima aula um a um o que é cada um, tá bom? Muito importante para a próxima aula vocês verificarem esses fatores, tá? Vocês vão reparar que vai do 1 ao 5, o 6 não está aqui. Depois vocês leem por que o 6 não está presente, para a próxima aula a gente entender. E daí vai até o 13. Vocês vão entender como é que, passo a passo, o teu sangue coagula em situações distintas. Então, para isso, você tem 13 fatores aqui registrados. Existem mais. E eles foram descobertos em tempos diferentes, principalmente para os seres humanos poderem determinar o controle da coagulação, principalmente também em processos cirúrgicos. Tá? Então é muito importante estudar isso para a próxima aula. Fatores de coagulação vocês encontram no guide. Arthur Guyton. Lá vocês encontram fisiologia da coagulação. Aqui eu encerro essa aula e eu peço para vocês que vocês ativem suas notificações aí que vocês recebem para que facilite aí na distribuição desses conteúdos para vocês. Fechando então.